A TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Prezados irmãos, queridas irmãs, bom dia. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas, de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Antes de darmos início ao tema escolhido para esta manhã, gostaríamos de fazer duas observações que nós acreditamos ser importante para as nossas reflexões. Uma delas ocorreu conosco na cidade de Votuporanga e nós pedimos licença aos queridos irmãos para narrar, porque acreditamos ser importante. Porque todos nós procuramos na vida ter uma religião. Pelo menos nós que estamos um pouco mais conscientes das nossas necessidades espirituais, nos vinculamos a essa ou aquela religião. No nosso caso, naturalmente, estamos vinculados à doutrina espírita. Muito bem. Todo o mês de outubro, na cidade de Votuporanga, nós realizamos um evento. Um evento que é realizado para se falar de mediunidade. Um evento realizado em 3 dias, sexta, sábado e domingo, onde nós temos vários convidados, temos atrações musicais e o foco central do estudo é a mediunidade. O evento chama-se Entre Médiuns. E no último Entre Médiuns, quando faltavam 2 dias para o início das atividades, nós fizemos uma reunião mediúnica em nossa casa, a Casa Caminho de Damasco, na expectativa que nós tivéssemos uma orientação espiritual, alguns apontamentos que os espíritos poderiam fazer para nos orientar sobre o evento, como nós deveríamos proceder e tudo mais. E nós tivemos a alegria de receber um espírito amigo, que é desnecessário dizer o nome. Ele se comunicou e deixou uma mensagem que eu considerei extremamente profunda. Porque este espírito que se comunicou nos informou que havia vivido na época do Cristo. Que naquele período em que Jesus estava na terra pregando, falando do amor, falando da misericórdia, falando do reino dos céus, ele estava encarnado. E na sua comunicação ele disse que a multidão se reunia para ver Jesus passar. Que em vários momentos, Jesus ao caminhar era tocado pela multidão. Todos se aproximavam ao máximo para poder observá-lo, tocá-lo e ser curado por ele. E o Espírito contou que ele também estava um dia no meio desta multidão. No entanto, ele fez algo um pouco diferente. Ele disse que, junto com a multidão, enquanto as pessoas tocavam Jesus, enquanto as pessoas olhavam para Jesus, enquanto as pessoas se emocionavam ao ver Jesus, ele fez algo diferente. Ele disse assim: eu detive Jesus junto de mim, quando Jesus passava. E a partir daquela data, eu passei a caminhar com Cristo e o Cristo passou a caminhar comigo. Ao contrário daquelas pessoas que estavam ali, que apenas viam Jesus passar, eu tive uma atitude diferente. Eu o detive junto de mim. E aí o Espírito faz o comentário: tomem cuidado. Muitas vezes vocês que são religiosos, que são espíritas, que são cristãos, estão aplicando passe, estão assistindo palestra, estão frequentando o centro, estão lendo livros, no entanto, como aquela multidão, estão apenas vendo Jesus passar. Jesus está passando pela vida de vocês. Vocês se emocionam com Jesus, pedem a Jesus que Ele os cure, porém, para muitos, Jesus está apenas passando.
Aprendam a fazer como eu fiz. Segurem Jesus junto de vocês. Não permitam que a mensagem do Cristo apenas passe. Eu achei aquela comunicação extraordinária, porque quantas vezes isto acontece conosco? Jesus nos inspira, amamos Jesus, trabalhamos no bem em nome de Jesus. No entanto, a partir do momento que nós não vivemos o Evangelho, a partir do momento que as nossas atitudes não estão em sintonia com o Evangelho do Cristo, nós estamos apenas vendo Jesus passar. Então que a gente esteja atento a esta realidade. E a outra coisa que eu queria dizer, agora já entrando no nosso tema, é relembrá-los, porque eu sei que vocês sabem, que em todos os momentos de nossa vida, Deus está presente. Mesmo porque Deus é onipresente. Deus está presente o tempo todo. Naqueles momentos de dor, de angústia, que você se sente sozinho, que você se sente desamparado, tenha certeza absoluta, Deus está do seu lado. Eu me lembro de Victor Hugo, ou Victor Hugo, como queiram, que certa vez disse assim: Deus é o invisível evidente. Uma vez também pediram para Albert Einstein definir a luz, e ele disse: luz é a sombra de Deus. Então Deus está próximo de nós. E a misericórdia divina está nos auxiliando em todos os momentos de nossas vidas. Para exemplificar, eu me recordo de um exemplo pessoal, de um drama que eu passei certa vez, para que a gente possa ter certeza que Deus nos auxilia sempre. Eu estava realizando algumas palestras em Lages, Santa Catarina. Era um ciclo de palestras e de seminários, e o término foi no domingo de manhã. Realizamos a última palestra, e eles então, o grupo do centro, me levou até Florianópolis, onde eu iria embarcar para São Paulo, pegar um outro voo até São José do Rio Preto, que é a cidade vizinha de Votuporanga, para que depois eu pudesse chegar até Votuporanga. Muito bem, eles me levaram até Florianópolis, 300 quilômetros de Lages, me deixaram lá e retornaram para a cidade. Eu entrei na fila para fazer o check-in, o voo saía às 11 horas da manhã, eu ali cheguei bem cedo, 10 e pouco eu já estava ali, aguardando. Quando estava chegando a minha vez, o alto-falante do aeroporto anunciou assim: senhores passageiros com destino a São Paulo, avisamos que o voo das 11 horas foi cancelado. O seu voo sairá às 14 horas. Não há o que fazer. Você tem que aguardar. Muito bem. Continuei na fila. Quando eram 13h30, o alto-falante do aeroporto anunciou: senhores passageiros, avisamos que o voo das 14 horas foi cancelado. O seu voo sairá às 18 horas. Eu digo: meu Deus, aquilo eu já comecei a ficar aflito, porque não tinha a quem eu recorrer. O pessoal já tinha retornado para Lages, mas eu suportei. Às 18 horas, o alto-falante anunciou: senhores passageiros, o voo das 18 horas foi cancelado. O voo para São Paulo sairá às 22 horas. Eu digo: meu Deus, porque aí eu já comecei a ficar mais preocupado, porque evidentemente eu tinha uma conexão em São Paulo e já havia perdido a minha conexão. Mas aguardei. Quando, às 9 horas da noite, o alto-falante disse: senhores passageiros, avisamos que todos os voos para São Paulo estão cancelados. Era um período de greve. Nós os levaremos para um hotel e o voo sairá amanhã às 6 horas da manhã. Vejam que sofrimento. No outro dia era meu aniversário. Eu digo: meu Deus, mas não teve jeito. Fomos para o hotel. No outro dia, às 5 horas da manhã, estava eu lá na fila, às 5h30. O alto-falante anunciou assim: senhores passageiros, avisamos que o voo das 6 horas foi cancelado. O seu voo sairá às 10 horas da manhã. Eu digo: meu Deus. Às 9h30, senhor, aí eu não aguentei, porque tudo tem limite.
A doutrina espírita diz que nós temos que ser bons, não idiotas. Eu então comecei a reclamar, e como eu sou italiano, vocês sabem que italiano mexe muito as mãos quando fala, e comecei a reclamar e gesticular, e não me dei conta que as câmeras estavam filmando. Quando uma pessoa me disse assim, olhe, mandaram chamar os seguranças para o senhor. Eu disse, para mim, mas daí a pouco chegaram 2 seguranças, e disseram assim, por favor, o senhor queira nos acompanhar até a sala da direção do aeroporto? E disse, pois não. E fui. E já fui pensando em alguma coisa. Digo, meu Deus, eu vou ficar preso agora. Agora que eu não vou embora para Votuporanga mais. E fui pensando. E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte. Eu estou contando esta história aqui em Itapira para que vocês, em primeiro lugar, guardem segredo absoluto. Se eu vier na região e alguém souber dessa história, eu vou saber que a conversa saiu daqui. Em segundo lugar, por favor, não me julguem. Não me julguem. Não faço assim quando eu contar o que aconteceu. Mas o Aguinaldo faz isso. Não faço esse julgamento. Considerem que eu estava há várias horas no aeroporto, sem comer, sem dinheiro, morrendo de vontade de voltar para Votuporanga. Então, quando entrou na sala da gerência, uma moça me atendeu, uma moça alta, bonita, disse, por favor, a sua passagem. Pegou a passagem. Aguinaldo Paviani, né? Sim, senhora. Parece-me que o senhor está um pouco agitado, o senhor está querendo uma confusão no aeroporto. Eu disse, eu? Sim, o senhor. Não, minha filha, não é isso não. Sabe o que é? Eu sou de Votuporanga. E quando eu nasci, a parteira demorou para fazer o parto, e eu nasci com uma lesão no cérebro. Quando eu disse isso, o espírito que estava perto disse assim, eu não vou participar dessa palhaçada, estou indo embora. Vai, para espírito é fácil, é só volitar, não tem que pegar avião, você pode ir embora, deixa que eu resolvo sozinho. Pois é, minha filha, eu nasci com uma lesão no cérebro, e toda vez que eu começo a ficar nervoso e começo a tremer, veja que eu estou tremendo, e fiz assim. Me dá uma crise, eu perco a consciência de mim mesmo e saio quebrando tudo. E eu estou pressentindo que vai me dar a crise. Eu estou desde ontem nesse aeroporto, e se eu sair quebrando tudo, a culpa vai ser da senhora. Eu tomo remédio tarja preta. Que remédio o senhor toma? Rivotril. Aí ela ficou assustada. Disse, não, senhor, não, pelo amor de Deus, é diferente. Queira me acompanhar aqui na sala VIP. Aí que eu descobri que aeroporto tem sala VIP. Não, é onde ficam os engravatados. Olha, comida de graça, ar-condicionado, uma maravilha. Ela me colocou num sofá, ficou aflita. Disse, Aguinaldo, o senhor precisa de alguma coisa? Disse, bom, agora eu já menti mesmo, vou aproveitar a mentira. Eu disse, se a senhora tiver um suco de laranja, eu vou buscar para o senhor. Eu disse, muito obrigado. E fiquei lá aguardando. Eu só gostaria de fazer um outro parênteses e dizer que eu sou torcedor do melhor time do Brasil, Santos Futebol Clube. Gostaria de deixar isso registrado. Muito bem, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Daí a pouco ela voltou e disse, Aguinaldo, eu não consegui resolver o seu problema até São José do Rio Preto, porque lá a conexão com São Paulo não depende de mim. No entanto, o seu caso é muito grave. Eu disse, realmente é, veja como eu estou. Já quase me deu a crise. Não, eu resolvi. Olhe, o time do Santos ontem jogou aqui na cidade e também não conseguiu embarcar. Eles fretaram um avião particular. Como o seu caso é grave, eu vou colocar o senhor no avião do time do Santos. O senhor aceita? E eu pensei assim, Deus existe. Deus existe. Eu tive certeza aquela hora que Deus... Vim sentado ao lado de Neymar. Vejam só que maravilha, né? Pô, maravilha. Bom, descemos em São Paulo, mas os problemas ainda não tinham terminado. Fui na companhia aérea, pelo amor de Deus, um voo para São José do Rio Preto. Todos cancelados. Isso já era segunda-feira, 5 horas da tarde. Falei, vou para a rodoviária. Fui para a rodoviária da Barra Funda, passagem para São José do Rio Preto, só no outro dia, 9 horas da manhã. Aí a taxista que me levou, uma mulher inclusive, disse, o senhor quer ir para onde? Eu disse, São José do Rio Preto. Ela disse, é muito longe. Eu disse, olha, 540 quilômetros. Ela disse, bom, se o senhor quiser, eu levo o senhor. Eu cobro caro, mas levo.
Meus irmãos, o meu desespero era tanto que aí já tinha acabado a carga do meu celular. Eu estava sem contato com o mundo. Eu disse, tá bem, vamos, a senhora me leva? Levo. Então pode ir. Meus irmãos, todos os livros que eu vendi, o dinheiro para a creche, dei tudo para taxista, não sobrou nada. Mas fui. E para vocês verem como é que Deus nos ajuda. Quando estávamos chegando em São José do Rio Preto, a taxista disse assim, seu Aguinaldo, o senhor por acaso é bruxo? Eu disse, eu bruxo? Não, bruxo não, sou espírita. Ela disse, eu tenho medo dessas coisas. Eu disse, por quê? Essa não sei. Quando o senhor falou que precisava vir para São José do Rio Preto, um negócio me pegava no pescoço e falava, você vai levar ele, você vai levar ele, você vai levar... E eu pensei assim, se pegava no pescoço deve ser o Dr. Klaus, espírito, porque ele tem esse jeito carinhoso, sabe como é que é? Então, é preciso que a gente deixe registrado essa realidade. Sempre estaremos amparados por Deus. O grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos que a vida seja do jeito que a gente acha que é bom para nós. Só que o jeito que a gente acha que é bom para nós, nem sempre é bom para nós. São as experiências que nós temos que viver. E quando nós falamos sobre felicidade, temos que entender que é um assunto bastante interessante e difícil de ser analisado. Porque quando nós falamos em felicidade, precisamos reconhecer que não existe uma receita mágica, que nenhum orador, nenhum livro, por melhor que seja, vai lhe proporcionar um roteiro exato para que você seja feliz. Por quê? Porque felicidade é algo muito particular. Felicidade é algo muito pessoal. Cada indivíduo, cada criatura, segundo a sua evolução espiritual, enxerga a felicidade de uma forma. Talvez o que seja felicidade para mim não seja felicidade para o outro. Então isso é muito particular, é muito individual. Quando nos propomos a falar sobre felicidade, nós nos baseamos em duas questões do Livro dos Espíritos. Por exemplo, hoje em dia, e nós sabemos disso, a depressão tem sido uma doença que tem afetado milhares, milhões de pessoas. Isto porque muitas pessoas depressivas, que possuem a chamada depressão sutil, não estão catalogadas pela medicina tradicional como depressivos. Mas há uma quantidade imensa de pessoas que estão em depressão e que ainda não foram diagnosticadas. É evidente que quando nós falamos em depressão, que nada mais é do que uma tristeza profunda e prolongada, nós precisamos entender que o fato de você ficar triste não significa que você esteja em depressão. Todos nós temos na vida momentos de alegria e momentos de tristeza. Existe, por exemplo, a chamada depressão reativa, que é aquela depressão que ocorre em decorrência de algum sofrimento. Por exemplo, você tem um pai, você ama seu pai, o seu pai é um grande amigo, um grande companheiro, mas seu pai já tem lá os seus 70 anos e de repente o seu pai tem um infarto e morre. E você então entra num processo depressivo. É a chamada depressão reativa. É um período de tristeza, um período de luto psicológico da perda do seu pai. Você vai ficar um período naquela situação e depois então você vai voltar à sua vida normal. Isso não pode ser considerado uma depressão grave, é um momento que o indivíduo está vivendo. Porém, a doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, que nós tivemos várias reencarnações. Por isso, quando nós falamos das depressões graves, é preciso considerarmos que grande parte das pessoas que estão com depressão, a depressão não começou nessa encarnação. Às vezes você vive uma situação e entra em depressão por causa daquela situação, mas aquele momento, aquela situação foi apenas o gatilho
emocional que disparou um quadro que já existia em você. Por exemplo, pegamos uma mulher que tem uma depressão pós-parto, um problema orgânico, mas aquela mulher é tratada da depressão, não melhora, continua em depressão, permanece em depressão e se torna uma pessoa depressiva num estado grave. O que é que pode ocorrer? A gravidez, a depressão pós-parto foi apenas o gatilho emocional. Talvez aquela mulher, em existências passadas, negligenciou a maternidade, abandonou crianças, quem sabe até cometeu abortos, e ela traz esse peso de consciência. E então, quando ela tem a gravidez e a depressão pós-parto, é apenas o gatilho. E aí vem à tona uma depressão que já estava ali instalada desde outras existências. Então é um processo complicado, é um processo doloroso. Agora, nós haveremos de admitir duas coisas. Primeiro, quem tem depressão precisa de médico. Quem tem depressão grave precisa tomar remédio. Mas também temos que admitir que remédio material não pode curar a depressão. Ele pode minimizar os efeitos da depressão. Ora, por quê? Porque se eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma dor localizada na minha cabeça. Eu tomo uma aspirina e melhoro da dor. Se eu tenho uma dor de estômago, eu tomo um pantoprazol e eu melhoro da minha dor de estômago. Agora, nunca você vai ouvir uma pessoa dizendo assim: olha, hoje o meu cotovelo amanheceu com depressão. Hoje o meu pé esquerdo está com depressão. Por quê? Porque a depressão é uma doença da alma, não é do corpo. Evidentemente que uma pessoa depressiva, ela acaba tendo os efeitos no corpo físico. Ela não come, ou come demais, ela dorme muito, ou ela não dorme, mas isso é efeito. Se a depressão é uma doença da alma, ora, não vamos acreditar que o remédio vai resolver o problema, porque não vai resolver o problema. E aí então, voltando ao que eu ia dizer, eu me baseio em duas questões do Livro dos Espíritos. Uma delas, a questão 645, quando Kardec pergunta assim, essa pergunta é muito interessante. Quando uma pessoa está mergulhada numa atmosfera de vícios, o mal não se torna para ela um arrastamento irresistível? E os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Entenderam a resposta? Aí se você for lá na pergunta 843, Kardec pergunta: o homem tem livre arbítrio de seus atos? Os espíritos respondem: se ele tem liberdade de pensar, ele também tem liberdade de agir. Se ele não tivesse livre-arbítrio, ele seria uma máquina. Ora, o que é que essas duas questões vêm nos dizer? Vem nos dizer que nós somos donos da nossa vida, que nós temos o poder de modificar as situações, que com muito esforço, com muita fé, com muita confiança, nós poderemos modificar os quadros dolorosos de nossas vidas, porque nós somos senhores da nossa existência. Não existe nenhum arrastamento para o mal que seja irresistível. Evidentemente, você tem que montar na sua vida as chamadas estratégias. Porque é claro que estando no mundo de provas e expiações, nós sempre teremos várias armadilhas em todo sentido. Eu estava, outro dia, realizando um seminário em determinada casa espírita para ver como existem as armadilhas. E é bom que se diga, nós somos gente, nós somos seres humanos. Antes de você ser espírita, antes de você ser médium, você é gente. Eu gosto de dizer isso porque muitas pessoas perfeccionistas querem acertar sempre, e isso é impossível. E eu costumo deixar como exemplo o super-homem. Conhecem o super-homem? Conhece o super-homem? Ele não é o homem mais forte do mundo?
Ele tem a capacidade de voar, não é isso? Ele tem a visão de raio-x, não é isso? Sim. Ocorre que, se colocarem perto do super-homem um minério chamado kryptonita, imediatamente o que é que acontece? Ele fica fraco. Todos nós temos as nossas kryptonitas. Por mais forte que você seja, sempre haverá alguma coisa na vida que vai te enfraquecer. Às vezes é a kryptonita de um filho problemático. Às vezes é a kryptonita de uma mulher difícil. Às vezes é a kryptonita de um marido complicado. Mas você tem os seus pontos vulneráveis. A diferença do super-homem é que no caso dele, retira-se a kryptonita de perto e as suas forças voltam. No nosso caso, nós vamos ter que aprender a ser fortes com a kryptonita perto de nós. Porque aquela situação que te desafia, aquela situação que te faz sofrer é, sem dúvida nenhuma, o calcanhar de Aquiles da sua encarnação. É ali que está o seu problema maior a ser equacionado. As armadilhas são muitas. Eu cheguei para fazer esse seminário e logo que eu cheguei os espíritos me alertaram. Disseram, meu filho, tome cuidado. Os espíritos do mal estão tramando atuar em você durante o seminário. Eles vão tentar atrapalhar o seminário. E eu pensei assim, não sei como, eu estou muito bem preparado, estudei o tema, eram 3 horas e meia de seminário. Isso não há problema, está tudo memorizado. Eu falo 3 horas e meia sem papel algum. Não sei como eles vão me atrapalhar. E a gente é gente, como a gente. Daí a pouco chegou uma jovem, assim, digamos assim, usando uns trajes um tanto que estranhos, porque ela estava com um decote muito grande, os seios eram muito grandes e ficava aquilo à mostra, uma coisa assim que incomodava um pouco. Uma mini saia muito curta, inadequada, evidentemente, para o ambiente do centro. Chegou-me, abraçou, meu Aguinaldo, como vai? Eles vão muito bem. Eu só conheço você das palestras no YouTube, mas você é muito bonito pessoalmente. E aí o Espírito disse, é por aí que eles vão te perturbar. Eu disse, tá bem. Isso é mesmo, você acha? Acho, nossa, mas você é lindo. Seus cabelos naturais. Nasci assim, tenho foto de quando eu era pequeno, 5 anos, com os cabelos já desta cor. Que maravilha! E aí ela se sentou na primeira fileira, já induzida pelos espíritos trevosos, eu percebi, e sentou assim, digamos, bem à vontade. E eu então, que não sou bobo, disse, meus irmãos, nós vamos começar a nossa palestra. E eu, assim, gosto de fazer a palestra bem próxima do povo, então eu vou falar no meio de vocês. Fui lá para o meio do povo. Escapei. Então, estas armadilhas naturais, elas ocorrem, por quê? Porque nós temos as nossas fragilidades. Quando dizem assim, olha, os chamados obsessores, eles têm muito poder. Eu concordo em partes. Porque, na verdade, esse poder todo se limita às nossas fragilidades. Quando nós começamos a trabalhar o nosso mundo interior, a coisa fica mais difícil para eles. Mas aí alguém pode estar perguntando assim, mas Aguinaldo, eu não sou feliz. Por que será? Bom, eu não sei. Quem é infeliz é você, não tem como eu saber. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, talvez você não seja feliz porque ainda não aprendeu a reavaliar os valores da sua vida. Quais são os seus valores? O que é importante para você? É interessante isso. Outro dia o Klaus, espírito, que é um espírito que trabalha conosco há muitos anos e que faz cirurgias espirituais em nossa casa, ele estava fazendo o seu trabalho rotineiro, era véspera de Natal, dia 23 de dezembro. Deitou um senhor na maca e quando o Klaus ia fazer cirurgia, ele disse, doutor, gostaria de pedir uma coisa? Klaus disse, pois não. Olha, nós estamos perto do Natal, e o senhor sabe como é que é.
Natal a gente come demais, a gente bebe demais. Então o senhor vai fazer a cirurgia e depois vai perder o valor. Não seria melhor o senhor só aplicar um passe, eu volto depois do Natal, depois das festividades, para fazer a cirurgia para valer? E aí Klaus me disse assim, você veja que é interessante o ser humano. Em momento algum ele cogitou a possibilidade de não comer tanto, de não beber nada de álcool para que a cirurgia desse certo. Ele já pensou em satisfazer as suas vontades e já pediu para nem fazer a cirurgia, porque ele queria se empanturrar de comer e beber e depois ele ia lá fazer a cirurgia, como nós habitualmente fazemos, não é verdade? E é um erro gravíssimo. Eu tenho uma implicância com centros, respeito, mas eu tenho uma implicância, por exemplo, com centros que valorizam em demasia o passe. Eu acho que o passe é muito importante, não tenha dúvida. Agora, a água fluidificada também é importante. A cirurgia espiritual também é importante. A pomada do vovô também é importante. Porém, prezados irmãos, um momento como este daqui é mais importante do que todas essas outras coisas juntas. Eu vou explicar por quê. Eu cheguei outro dia para fazer palestra num centro e a presidenta disse assim, olha, senhor Aguinaldo, o senhor poderia fazer uma palestra, mas o senhor poderia falar só meia hora? Eu adoro quando me dizem isso, eu fico muito feliz. As pessoas nos chamam para fazer palestra, você anda 300, 400, 500 quilômetros, ela pede para você falar meia hora. Eu disse, mas minha irmã, por quê? Ela disse, porque depois da sua palestra tem o passe, e o senhor sabe como é que é, as pessoas precisam muito do passe. É verdade, ela não está errada, mas vamos raciocinar, vamos pensar. A doutrina espírita nos convida a pensar, por isso que é a religião da fé raciocinada. Imagine que você está sofrendo um assédio espiritual, uma perturbação espiritual, você está sendo obsediado. E aí então você vem ao centro tomar um passe. Eu pergunto a você, quando você toma o passe, o obsessor afasta ou não afasta? O que é que vocês acham? Afasta ou não afasta? Afasta. Teoricamente afasta. Você entrou numa casa de amor. O passista vai aplicar o passe em você com todo o carinho, com todo o afeto, com todo o amor. Ele afasta. Mas quase sempre afasta temporariamente, fica ali esperando, do lado de fora. Eu estava chegando aqui no centro, ali na esquina de cima tinha uma turma de obsessor, uns 50. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Falei, estamos esperando o pessoal que foi ali no centro, aqui a gente pega tudo de volta. Então cuidado, quem sair do centro e for aqui para cima, ó, cuidado que tem uma turma ali, hein? Vai que ele pega alguém enganado, aí toma cuidado, melhor vocês irem por aqui, bom, tá avisado. Olha, por quê? Não é porque a casa espírita é um lugar santo, porque se fosse você trazia a sua cama aqui para o centro e passava a morar aqui. Não é isso. É que geralmente, quando nós estamos no centro, a nossa postura mental é diferente da postura mental que nós temos lá fora, não é verdade? A gente chega aqui no centro, como é que a gente fica? Orando, né? Fazendo prece, pedindo a Jesus que nos ajude, estamos prestando atenção na palestra. Eu acho interessante que a gente é tão hipócrita, né? Que as pessoas chegam dentro do centro e a gente quer mostrar que é evoluída, a pessoa diz, bom dia, olá, bom dia. Sabe aquela voz melosa? Olá, bom dia. Aí sai do portão para fora, a esposa demorou um pouco, anda logo, você vai ficar aí, hein? Né? Porque aí a hora que a gente sai da porta do centro para fora, a gente esquece. E geralmente nós baixamos novamente o nosso padrão vibratório, então fica muito fácil os espíritos do mal sintonizarem conosco. É isso. Mas vamos imaginar que você está num processo obsessivo e você vem ao centro assistir uma palestra. E na palestra, o orador diz uma frase, faz uma colocação que te chama a atenção, aquilo mexe com você, aquilo te sensibiliza e você então resolve mudar o seu comportamento e se tornar uma pessoa melhor. Aí o obsessor afasta, não temporariamente, definitivamente, porque é um processo de autocura. Você mudou, você cortou a conexão. Deu para entender como é que é? Então esse momento é um momento especial.
tão especial que nós estamos trabalhando a nossa cura através do aprendizado. Por isso disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema é que não é só a verdade de fora, porque se fosse só a verdade de fora, todos aqueles que são conhecedores profundos do Espiritismo estariam salvos. É a verdade de fora, juntamente com a verdade de dentro. E aí eu faço uma observação: a depressão é um convite da vida para que o depressivo comece a olhar para dentro dele mesmo. O indivíduo que está em depressão, geralmente, e o que eu vou dizer pode não agradar, mas é a realidade. O indivíduo que está em depressão, no fundo, ele não passa de um espírito rebelde. É uma criatura que resolveu brigar com Deus, porque a vida não é do jeito que Ele quer que ela seja. É como se o depressivo dissesse assim para Deus: se for para viver do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, eu não vivo. E ele se nega a viver e ele entra em depressão. São espíritos que ao longo das muitas existências perderam o hábito de olhar para dentro deles mesmos. E a depressão é um convite para você se olhar. Se o espírito der conta de lidar com a sua depressão, é uma oportunidade fantástica dele se soerguer espiritualmente e alcançar a sua felicidade. Então, por que é que eu não sou feliz? Talvez porque os seus valores estejam invertidos. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde os nossos valores estão invertidos. Porque se tiver dois rapazes conversando no banheiro de uma danceteria, de uma boate, e um pergunta assim para o outro: olha, você está namorando fulana? Estou. Ah, me diga aí como é que ela é. E ele diz assim: ah, ela é linda, tem um corpo perfeito, não tem uma estria, os cabelos sedosos. E o rapaz a descreve fisicamente, mas não diz como ela é. E se duas moças estão conversando no banheiro da mesma boate, e uma pergunta assim: você está namorando fulano? Estou. Como ele é? Ela diz assim: ah, ele é filho daquele empresário que tem aquele carro importado. E a moça descreve o que ele tem, mas não diz como ele é. É a inversão de valores. Nós valorizamos tanta coisa que não tem valor nenhum e desvalorizamos tanta coisa importante para a nossa vida. Querem ver um exemplo? Eu estava recentemente num estado brasileiro do Sul, e aconteceu um fato muito curioso. Eu havia terminado o ciclo de palestras, havia encerrado com um seminário, o centro muito grande, tinha vários pisos, e eu desci com uma certa pressa, porque já estava atrasado para ir para o aeroporto. Mas quando eu saía na porta do centro, um dos trabalhadores me segurou pelo braço e disse: Aguinaldo, por favor, eu sei que você está com pressa, eu sei que você tem que pegar o voo, mas eu queria lhe pedir um favor. Eu disse: pois não. Eu disse: olha, havia no seu seminário, ela já foi embora por causa da questão de saúde. Ela sim fez um sacrifício imenso para chegar aqui, porque é uma senhora de uma certa idade, quase 90 anos, ela tem várias doenças, ela anda com um andador, demora muito para caminhar, mas ela queria assistir o seu seminário. E durante o tempo que ela estava aqui, ela chorou muito, ela se emocionou muito. E quando ela estava saindo, ela me disse assim: meu sonho era dar um abraço nesse rapaz. E eu pensei assim: mas que sonho mais besta, né? Com tanta gente mais interessante para abraçar. Bom, mas gosto não se discute, não é verdade? E ela disse assim, e o rapaz disse assim: e eu queria, Aguinaldo, que você passasse comigo na casa dela, porque eu tenho comigo que ela ainda está esperando esse abraço. É aqui perto, não vai tomar mais que 5 minutos seus. Disse: tudo bem, 5 minutos seu. Disse: tudo bem, vamos lá, eu passo. Quando eu cheguei na casa da mulher, ela estava sentada perto da porta, numa cadeira, toda cheia de xixi. Ela havia feito xixi na roupa. E quando eu entrei, ela sorriu e disse: ah, bem que o meu guia espiritual falou que o senhor vinha. A minha mediunidade ainda está boa. Ele disse assim: não saia daí que ele vai vir. E eu fiquei aqui esperando.
mas eu tenho incontinência urinária. Quando me dá vontade de ir no banheiro, eu tenho que ir rápido, mas aí eu pensei assim, eu demoro muito até ir no banheiro e voltar. E se ele vier e eu não estiver aqui, eu vou perder o abraço. Então eu preferi fazer xixi na roupa para não perder o seu abraço. E me abraçou. Perceberam? Um abraço. O que é um abraço? Uma coisa sem importância, que nós nem ligamos para isso. Mas para aquela mulher, para aquela senhora, naquele momento, ganhar um abraço era para ela a coisa mais importante da sua vida. E eu pensei, meu Deus, quantas mágoas eu ia gerar no coração dessa irmã se eu tivesse ido embora sem dar-lhe o abraço. Quais são os valores da sua vida? Talvez você não seja feliz porque ainda está procurando os culpados das suas dores. Enquanto nós estivermos apontando os culpados, é porque nós não crescemos espiritualmente. Porque é característica das criaturas imaturas culpar os outros pelas suas dores. Quando não, nós culpamos a Deus. A culpa é de Deus. Deus me esqueceu. E a gente pode perceber a presença de Deus nas coisas mais simples. Vou contar uma coisa a vocês, para ver como é que Deus realmente existe. Meus filhos, que são gêmeos, são 2 meninos, o Dudu e o Guigui, eu costumo brincar, e é só uma brincadeira, é claro, que eles não são crianças índigos. Porque hoje em dia está em moda, né? As crianças índigos, eu acho isso um perigo. Porque tem um monte de criança aí mal educada, safada, sem vergonha, que tem que tomar uns tapas. E o pai diz, não, é uma criança índigo, não pode bater. Quando crescer vai bater nele. Bom, problema de cada um, não é? Mas é claro, essa concepção de crianças índigos, crianças cristais, foi criada para definir esta classe de espíritos, e isto é verdadeiro, isto é um fato, uma classe de espíritos mais evoluídos que estão reencarnando no nosso orbe terrestre. Muitas das nossas crianças, principalmente os espíritos que reencarnaram do ano 2000 para frente, são crianças desta natureza. Basta que você observe o seu filho, o seu neto, que mexem na internet e fazem coisas que você, que tem 40 anos, não sabe fazer. Não é assim? Nasceu sabendo mexer com o negócio, e nasceu mesmo. São espíritos que vão modificar o mundo. E aí eu faço uma observação. Nós temos ali no fundo um DVD, que é um dos DVDs que eu mais gosto, que é o DVD intitulado Não Há Mais Tempo. Principalmente para nós que temos, nós que eu digo a maneira de dizer, porque eu não tenho tanto, mas para nós, no caso vocês, que tem mais de 35, 36, 40 anos, nós estamos numa situação delicada. Porque estes espíritos estão chegando para reformar o mundo. E nós, se não aproveitarmos esta encarnação, poderemos não ter outra oportunidade. Eu vou contar uma coisa aqui que não estava na programação desta palestra, mas eu vou comentar. Superficialmente, eu não vou dar detalhes, mas eu vou comentar. Os espíritos pediram para comentar, deve ter alguma razão. Bem feito para vocês. Sim, porque se você não sabia, a partir de hoje você ficou mais responsável. Você vai se arrepender de ter vindo ao centro hoje. Porque enquanto você não sabe, você não tem responsabilidade. A partir do momento que você fica sabendo, você é responsável. E vocês vão ficar sabendo hoje. Isto é fato. E eu vou aqui resumir, sintetizar, para não perder a nossa linha de raciocínio, que nós estamos falando sobre felicidade. Sempre houve, no astral inferior, uma batalha muito grande entre as facções do mal. Quando nós falamos das organizações do mal, nós não estamos falando de uma organização. Nós estamos falando de várias facções que lutam contra Jesus para dominar a terra e que lutam umas contra as outras para terem o poder.
E há muito tempo atrás, uma dessas facções, que tinha milhares de espíritos, perdeu uma batalha e foi aprisionada. Uma quantidade enorme de espíritos, representantes do mal, foram aprisionados. E não é aqui uma força de expressão, é um fato verídico, aprisionados mesmo, presos mesmo, e passaram a sofrer muito. Estes espíritos estavam predestinados ao degrido, a serem retirados do orbe terrestre, por causa do histórico, um vínculo com o mal. Esses espíritos só tinham uma coisa que pesava a favor deles: eles estavam verdadeiramente arrependidos, que é a condição da maioria de nós. Nós somos espíritos cansados do mal. Mas entre você estar cansado do mal e estar fazendo o bem, existe uma distância. Somos espíritos cansados do mal. E quando estes espíritos seriam degradados, houve uma intervenção de Eurípides Barçanufo. Ele interferiu, rogou aos espíritos superiores, falou com o Dr. Bezerra, falou com os espíritos que dirigem o planeta Terra e assumiu para si a responsabilidade junto a esses espíritos e afiançou a encarnação de todos estes espíritos, que não teriam regalias, que não teriam a vida fácil, que teriam grandes dificuldades, problemas graves de saúde, e ainda assim teriam a responsabilidade de trabalhar para o Cristo. Grande parte desses espíritos estão reencarnados no nosso movimento espírita. Grande parte desses espíritos são os atuais dirigentes, oradores e médiuns que nós temos no nosso movimento espírita. Por que será que os espíritos pediram para eu contar isso aqui, hein? Não sei. Vocês pensem, né? Vocês são inteligentes. Mas, Aguinaldo, eu sofro muito, a culpa é da minha esposa. Olha, a culpa é de Deus. Primeiro vamos falar de Deus, depois da esposa. Voltando ao assunto dos meus filhos gêmeos. Aí eu costumo brincar, voltando à linha de raciocínio, que eles não são crianças índigos, eles são crianças índios, né? Que são aqueles espíritos que saíram direto da floresta amazônica, a primeira reencarnação em corpo humano, né? A característica principal é a destruição, destrói tudo que vê pela frente. Eles têm duas tartarugas pequenas, né? Duas tartaruguinhas. E as tartarugas ficam soltas para o quintal. E tem um cano de água, que ele é assim mais ou menos deste tamanho, e que depois ele vai afunilando no final. E eu então coloco uma pedra ali, porque se a tartaruga entrar ali, ela não tem como sair, para ela não entrar. Aí, um dos meus filhos índios fez o favor de tirar a pedra. E a tartaruga me entra no cano. Quando eu percebi, eu tentei pegar a tartaruga, não deu mais tempo, ela entrou e foi andando. Eu disse, e agora, o que eu faço para salvar a tartaruga? Ela não dá conta de sair, porque o cano vai afunilando, ela não consegue sair. Como o cano é exatamente do tamanho da tartaruga, não tem como ela virar no cano para voltar. Ela vai morrer. Eu tentei de tudo, enfiei uma mangueira de água para tentar puxar, enfiei um arame e não consegui. Olha, fiquei umas 2 horas, eu escutava ela se debatendo dentro do cano. Eu digo, meu Deus, coitada, ela vai morrer ali, mas eu vou fazer o quê? Não há o que fazer, paciência. E aí eu resolvi olhar para o cano. Ela estava voltando de fasto. De fasto. Eu fiquei observando aquilo e digo, meu Deus, um animal, ele não tem inteligência de pensar assim, eu vou voltar de fasto, que eu consigo sair. É o instinto. Num episódio desse, num episódio simplório desse, você consegue perceber claramente a presença de Deus. Como é que aquela tartaruga poderia ter noção de que se ela voltasse de fasto, ela sairia do cano? E assim fez até sair do cano. É algo extraordinário. Não, mas a culpa não é de Deus, é da minha mulher. A minha mulher que faz eu ficar nervoso, ela faz eu ficar com raiva. Olha, deixa eu dizer 2 coisas a vocês. Primeiro, não existem maus sentimentos. Vocês sabiam disso?
É só você ir lá no livro dos Espíritos, nas questões que falam sobre a paixão, as paixões. Os Espíritos dizem que as paixões estão no homem para o bem. Não existem maus sentimentos, o que existe é má intenção. Ou seja, todo sentimento que você tem, toda emoção que você tem, ela está ali para te ensinar alguma coisa. Por exemplo, angústia. É bom sentir angústia? É ótimo, porque a angústia, a tristeza, faz você fazer uma reflexão sobre a sua vida. A angústia é o termômetro da alma. A angústia é o termômetro da alma, é quando você olha para dentro de você. Raiva. Aguinaldo, a raiva não pode ser um bom sentimento? É. A raiva é aquele sentimento que faz você dizer assim, opa, peraí, estão abusando de mim, estão se aproveitando de mim. A raiva faz você fazer esta reflexão. O problema é que nós não conseguimos lidar com os nossos sentimentos e aí então nós extrapolamos. Esse é o problema. Então quando você diz, eu estou com raiva, use a raiva a seu favor. Mas Aguinaldo, como é que eu vou usar a raiva a meu favor? Vou contar, eu tinha uma amiga que ela era assim um pouco gordinha, sabe? E toda vez que o namorado largava dela, ela de raiva ia para a academia para emagrecer, para ele ver o que perdeu largando dela. Olha que maravilha, ela usava a raiva a seu favor, inteligente. Então use esses sentimentos a seu favor. Use a seu favor, não estrague tudo não. Ah não, mas a minha mulher faz eu sentir raiva. Imaginemos este copo com uma colher de terra aqui no fundo. Imagine que você pegue uma colher de terra e coloque aqui dentro desse copo. O que vai acontecer com a terra? Ela vai descer e se alojar no fundo do copo, não é isso? Aí você pega uma colher e chacoalha a água. O que vai acontecer com a terra? Ela vai subir, não é isso? A sua mulher é no máximo a colher que mexe a água. A raiva que sobe não é da sua mulher, ela já estava alojada no seu coração. A mulher é só a colher, ela só te provocou. Se não houvesse aqui alojado a mágoa, o ódio, esta raiva descontrolada, não haveria como aquilo vir à tona. Deu para entender? Deu para entender? Por isso, meus irmãos, para ser feliz, se eu tivesse que dar uma sugestão principal, se eu tivesse que dar uma definição de felicidade, como eu faço para ser feliz, eu diria o seguinte, recordando Sócrates. Narra Platão que quando Sócrates foi ser executado, o júri que o julgou, o grupo de pessoas que decidiu pela morte de Sócrates, a princípio teve medo de matá-lo, porque Sócrates tinha muitos seguidores. E eles então ficaram com medo de causar uma rebelião se Sócrates fosse executado. Então eles fizeram uma proposta a Sócrates, que ele deveria ou ser exilado, ser mandado para um local onde ele não pudesse pregar a ninguém, ou que a sua língua fosse cortada, porque aí da mesma forma ele não iria pregar. E quando Sócrates soube disso, ele disse assim, olha, vocês me deixam duas escolhas. Uma, eu sei que é terrível, que é viver sem poder pregar. Essa eu sei que é terrível. E a outra é a morte, que para mim representa o desconhecido. Então, entre as duas, eu prefiro o desconhecido. Eu prefiro a morte. Deveremos copiar Sócrates. Não no sentido de buscar o desconhecido como sendo a morte, porque a morte para nós não é mais desconhecido. O Espiritismo já deixou bem claro o que significa morrer. O que é que significa morrer? Nós é que não entendemos ainda. Tem pessoas, mesmo sendo espíritas, como são apegadas aos bens materiais. Vocês acreditam que há pessoas que são apegadas ao vaso sanitário? Vocês sabiam disso? Vocês acreditam nisso? Mas tem. Não tem pessoa que diz assim,
Ah, eu não gosto de viajar. Por quê? O outro pergunta. Ah, porque eu consigo só ir no banheiro lá de casa. Eu não consigo. Não tem um monte de gente que fala assim? Eu não consigo usar outro banheiro. Aí eu fico pensando, quando morrer vai ter que pôr o vaso sanitário no caixão. Eu não sei como é que essa pessoa vai fazer. Ou ela vai estar trabalhando lá no plano espiritual, vai dizer assim pro benfeitor, espera um pouquinho, deixa eu ir lá em casa usar o banheiro. É um apego. Então a gente é tão materialista que a gente se apega até o vaso sanitário. Ora, quando eu dei o exemplo de Sócrates, eu quis dizer o seguinte: busque o desconhecido dentro de você. Porque, a bem da verdade, nós somos desconhecidos de nós mesmos. Nós não nos conhecemos. É aí que está o segredo da verdadeira felicidade. É você buscar se conhecer, para você identificar o que é que você precisa mudar em você. É a mesma coisa de eu nunca ter entrado dentro desse centro, estar vendo o centro lá de fora, e alguém me diz assim: Aguinaldo, nós precisamos reformar esse centro. Eu digo, é verdade. Por onde você acha que nós devemos começar? Qual o cômodo que você acha que merece uma reforma maior? Como é que eu vou saber se eu não entrei aqui dentro? Assim somos nós. Tem se falado tanto em reforma íntima, precisa fazer reforma íntima, mas sem eu me conhecer, como é que eu vou reformar aquilo que eu não conheço? Porque não é tudo que você precisa mudar, porque você já evoluiu um pouco. Num domingo de manhã, com essa chuva, você está aqui, você já está interessado em aprender, você já está querendo ser melhor, então não tem que derrubar tudo, só uma ou outra parede. Então eu preciso me conhecer para que eu descubra o que é que eu preciso reformar dentro de mim. Aí que está o segredo. Isso não é fácil, não vai acontecer do dia para a noite. Felicidade, sinto muito em decepcioná-los. Sinto muito se o que eu vou dizer aqui vai deixá-los tristes, mas felicidade é uma construção de todos os dias. Ok? Para encerrar, nós estamos divulgando hoje o nosso livro Médiuns, como estão, para onde vão. O que é que tem acontecido com os médiuns depois da desencarnação? Porque a gente acredita que pelo fato de termos conhecimento, desencarnaremos e teremos paz do lado de lá. E é o que menos os espíritas estão tendo do lado de lá, devido ao nível de ilusão que eles adquiriram para si. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, e eu vou encerrar com a frase dele. Ele diz assim: Aguinaldo, se nós conseguirmos desencarnar um pouco mais lúcidos, um pouco menos iludidos do que nós somos, nós já teremos ganho a nossa encarnação. E é verdade. Não nos iludamos. A felicidade é uma construção de todos os dias. Ame-se. Ame-se do jeito que você é. Mesmo porque, se você não for rico para pagar um cirurgião plástico, você não tem outra opção. Você tem que se amar do jeito que você é mesmo. Tem jeito. Mas não se esqueça de, na busca da felicidade, também você se preocupar com a felicidade daqueles que estão perto de você. Muita paz e muito obrigado. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.